Hoje eu chamei para conversar uma pessoa que está na minha vida há 24 anos. O nome dela é Bruna Dutra, também conhecida, entre outras coisas, claro, como minha irmã mais nova. Ela atualmente cursa artes cênicas na UNB, na Universidade de Brasília, e por isso eu estava interessada em saber sobre atuação, construção de personagens, mas o rumo da conversa me surpreendeu, porque nas histórias que ela contou, ela acabou falando muito mais sobre o poder da leitura e da palavra. E é engraçado, porque ela surpreende de outras formas. Ela é super intensa, expressiva, tem um estilão alternativo e ainda tem o rótulo, de ser uma pessoa de cênicas, que já cria toda uma imagem na cabeça das pessoas. Mas esse personagem extrovertido, extremo, boêmio e meio louco não corresponde exatamente à realidade. Já vamos começar desmentindo alguns boatos. E aí todo mundo me zoa lá nas cênicas falando que eu sou um tipo de pessoa que... eu imagino sempre quando você vai fazer alguma coisa, você vai colocar sangue de menstruação, vai falar de feminismo, você vai, sei lá, queimar a Bíblia, queimar a Constituição, porque você gosta de fazer essas coisas. E o engraçado é que eu nunca fiz isso em nenhuma das minhas apresentações. Nunca mexi com sangue de menstruação. Queimei uma Constituição já? Já queimei uma Constituição. Mas é isso, assim. O resto dessas coisas que as pessoas falam, nunca fiz isso, gente. Nas horas livres, eu gosto de assistir desenho animado. Comer um miojo e ficar em paz na minha. Claro que é no teatro que ela se solta mais. Eu sou uma pessoa que sou muito desinibida em relação aos meus medos quando se fala do teatro. Então, se alguma pessoa falar assim, vai correndo daqui até o final da cidade de ré, enquanto exercício cênico, eu vou. Come a baba do seu colega, como? Mija no chão, depois se arrasta no chão, faço. Fica pelada no meio da rua, grita na rodoviária, faço. Agora, quando alguém me pede pra eu falar alguma coisa de mim, e pode ser a coisa mais simples do mundo, que eu travo na mesma hora, é esse momento que eu me sinto mais despida, é quando eu me sinto realmente nua. Bem, então nesse episódio a gente vai sim ver a Bruna despida, porque ela vai contar algumas histórias bem pessoais, como ela começou essa relação com o teatro e principalmente sobre como a leitura, a literatura e a educação têm um papel importante nesse palco. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje: A Leitora Dramática. O que não foi uma surpresa pra mim é que um dia a Bruna ia acabar se encaminhando pra atuação ou pra alguma coisa do tipo. Sim, essa inclinação pra ser artista já tava lá desde o início. Já dava pra ver isso. Sei lá, vai ver, já tava nos nossos genes. Eu sempre fui uma pessoa, desde pequena, que gostava muito de novela mexicana. Inclusive, gosto até hoje. Mas na época eu assistia muito aquelas novelas mexicanas infantis da SBT. Aí tinha Carinha de Anjo, tinha Alegrifes e Rabujos, Cúmplices de um Resgate. Menina, eu assisti esses todos, não perdi um capítulo. Rebelde também, né? Rebelde foi um pouquinho depois, assim, quando eu tava um pouquinho mais velha, né? Mas tinha outra também chamada A Menina da Mochila Azul. E na época, eu tinha 7 anos, eu acho. Tava tendo uma gincana no meu colégio e a gente, enquanto uma prova, tinha que apresentar uma cena sobre alguma coisa, assim. E aí eu gostava muito dessa novela, combinei com uma amiga minha da gente fazer uma cena dessa novela, assim. E durante essa cena, eu não fui nem a principal, eu era a sereia. E a minha amiga, que era a Regina George do grupinho, ela quis ser a Amy, a menina da mochila azul. E a gente ficou ensaiando o final de semana inteirinho. A gente não brincou, a gente só ficou ensaiando essa cena. Aí quando a gente apresentou, eu lembro da cara do meu professor, que era o avaliador dessa prova, ele olhando pra mim assim, meio chocado. Aí ele me falou assim, só essa frase. Nossa, como você é dramática. E aí, eu não sei qual foi a intenção dessa frase até hoje, mas depois disso ele me chamou para fazer parte do grupo de teatro dele. Então, desde criança ela já estava envolvida com o teatro, com o que hoje é a vida dela. Mas foi um longo percurso para ela chegar nas cênicas.
Porque quando chegou a época dela entrar na faculdade, ela acabou mudando de caminho. Teatro não foi nenhuma opção porque não era visto, e ainda não é, né, como uma profissão séria que dá dinheiro. A Bruna acabou entrando para letras, francês, para licenciatura, né, ou seja, para ser professora. Mas ela não se empolgou muito com o curso, não era bem o que ela queria, não estava satisfeita. Só que a UNB é um campo amplo de possibilidades porque dá para cursar outras disciplinas, interagir com pessoas de cursos bem diferentes, e nessa ela se permitiu experimentar. Ela conta que ficou perdida por uns 2 anos na UNB, sem saber muito para onde ir, isso enquanto trabalhava e estudava. Mas, na verdade, foi o tempo que ela precisou para tomar coragem de assumir o teatro como a escolha dela. E isso aconteceu quando ela entrou para uma disciplina chamada Fundamento da Educação Artística. E era uma disciplina voltada para os licenciandos das artes em geral, não era só nem das artes cênicas. Que eu tive uma aula com um professor queridíssimo chamado Graça Veloso, que ele tem uma linha de pesquisa voltada para culturas e manifestações populares. E me abriu muito a mente em relação à educação. E eu consegui resgatar memórias do porquê que eu estava lá na universidade. E aí eu lembrei desse mesmo professor, que falou que eu era muito dramática, que foi uma das pessoas que mais me incentivou sempre a fazer teatro. E que foi a partir da educação, foi a partir da escola. E aí que seria muito importante eu voltar para minha raiz, que eu voltar para esse lugar, que é o lugar onde as possibilidades são abertas, que é a escola. Então, a minha escolha do teatro não foi só pela vida de atriz, ou diretora, ou qualquer coisa que seja para a cena. Foi voltado para a educação. E dentro das artes cênicas, a Bruna se encontrou. Ela atuou, fez várias peças, viveu personagens, mas principalmente ela encontrou um tema de pesquisa. E é aí onde o texto, a leitura, entram na história. Como eu falei no primeiro episódio desse podcast, existe uma relação muito forte entre o texto e a fala. E eu cheguei a relacionar o texto como algo que pertence à segunda dimensão e a fala à terceira dimensão. Eu acho que não tem exemplo melhor para explicar isso do que o teatro, que é uma plataforma em que o texto literalmente ganha tridimensionalidade. Eu tenho um trabalho dentro da universidade que foi dentro de uma das disciplinas que me incentivaram a realmente entrar no teatro, quando eu fazia letras, que se chama Literatura Brasileira Teatro, que é uma disciplina que ela tem como objetivo explorar a literatura a partir de uma encenação de leitura. E uma encenação de leitura é quase uma montagem teatral, mas incluindo a leitura dos textos. A gente vai com o texto na mão para ler e declamar, etc., durante a cena. E isso me pegou num lugar muito interessante, porque quando eu era mais nova e tinha entrado nesse grupo de teatro desse professor aí da minha escolinha, ele era meio doido e eu era uma criança de 7, 8 anos de idade, mas ele fazia a gente interpretar uns textos que nem estavam no meu entendimento da época. Então, tipo assim, a gente fez Memórias Póstumas de Brás Cubas, Divina Comédia também. Cara, não entendia porra nenhuma do que estava sendo dito nessas duas peças. Mas essa literatura mais clássica e a literatura mesmo sempre perpetuou a minha vida. Eu sempre tive muito interesse em ler esse tipo de literatura por causa do teatro, porque o teatro ele foi um grande incentivador das minhas leituras. E até hoje, o que eu mais gosto de ler, na verdade, são textos teatrais. E eu, gosto de ler, ou quando eu leio romance também, eu gosto de ler e ficar imaginando ele em cena, de como seria ele no teatro. Olha como é que isso incentiva a leitura. Eu estou lendo um texto na sua frente, em cena. Imagina como a palavra ela tem poder, como a palavra ela sai do papel e ela vira imagem. E como a gente tem esse poder muito grande no teatro de criar imagens a partir do imaginário. Que é como nós somos leitores ativos, né? Eu considero às vezes isso. Os atores são leitores ativos. Porque quando um leitor está lendo uma obra, principalmente se ela for de ficção, romance, enfim, quando está lendo uma obra, a imaginação dele vai a mil. Ele está criando imagens o tempo inteiro a partir daquelas palavras. E eu acho muito bonito quando eu vejo isso acontecendo. E é por isso que eu ainda tenho um tesão cabuloso
nesse tipo de método. E é por isso que eu estou adotando esse tipo de método para minha pesquisa e para minha metodologia de ensino mesmo. Essa disciplina promove um evento chamado Quartas Dramáticas, que são leituras encenadas pelos estudantes e que acontecem às quartas na UNB em apresentações de graça abertas ao público. É um projeto de extensão da UNB que ele é vinculado a uma disciplina da Letras. O nome da disciplina é Literatura Brasileira Teatro, que é coordenada, o Quartas, na verdade, é coordenado por 2 professores, pelo professor André Luiz Gomes e pela professora Glória, de uma disciplina de francês, que ela tem a prática de trabalhar a língua francesa a partir do teatro também. E aí a disciplina do André, que é Literatura Brasileira Teatro, faz acho que 1 ano e meio, mais ou menos, que é coordenada por mim e pela Bárbara Figueira, que é uma doutoranda dele. A gente sempre escolhe um tema que esteja relacionado ao momento político que a gente está vivendo. A gente sempre escolhe um tema relacionado a isso. Aí ele divide a disciplina em 2 momentos, que é o primeiro momento, que é o momento teórico, que ele faz um apanhado sobre as teorias do teatro e fala sobre a história do teatro brasileiro. E aí depois tem um segundo momento, que é o momento de oficinas práticas de teatro, porque a maioria dos alunos que fazem a disciplina não são de teatro. Tem uma galera assim bem aleatória que faz essa disciplina. Gente da educação física, gente da engenharia, gente da química. Vai uma galera fazer essa disciplina. E o mais interessante é que a galera vai achando que essa disciplina é teórica, as pessoas não sabem que tem que ser prática também, que a gente tem que encenar um texto depois. E as pessoas acabam se apaixonando mais ainda, assim. Tem umas que ficam assustadas nos primeiros dias de aula e abandonam e falam, eu não vou pegar isso porque tem que fazer teatro, nananã. Mas a galera que fica, cara, fica apaixonada do início até o fim. Pedi para a Bruna contar um pouco de alguns textos que ela já trabalhou no Quartas Dramáticas. No primeiro semestre que eu fiquei lá como coordenadora, eu levei o texto chamado O Bailado do Deus Morto, do Flávio de Carvalho, que foi uma dramaturgia escrita lá no tempo da ditadura de Vargas e que foi encenada apenas 2 vezes e fechada pela censura. Fecharam o boteco e não deixaram apresentar mais. E é um texto, assim, muito cabuloso, que ele só tem 4 páginas e é um texto ritualístico. Então, todas as rúbricas do texto é sobre a sonoridade que tem a cena, sobre os instrumentos que tem na peça. E fala mais sobre esse ritual, mais do que palavras propriamente ditas. Então, trabalhar com esse texto foi muito legal. Ah, e ela conta também que a peça que ela mais gostou de fazer, onde ela atuou, foi uma adaptação de uma leitura que nasceu do Quartas Dramáticas. Foi um texto da Maria Chu, que é uma autora lá de São Paulo, se chama Relógios de Areia. E aí ela veio assistir a leitura encenada que o povo tinha feito, né? O povo da disciplina que eu tava coordenando. Cara, e eu sentei do lado dela e esse texto era muito foda, era muito forte. Esse texto inteiro. E ela chorando do meu lado, eu chorando do lado dela. E eu falei assim, depois que eles apresentaram, eu falei, cara, vocês têm que rodar com essa peça e pelo amor de Deus, me chama pro elenco, por favor. Quero fazer parte disso. E aí aconteceu, eu fiz parte, eles me chamaram um tempo depois. E a gente foi apresentar, e para mim foi um dos textos mais fortes, porque trata os mulas do tráfico e sobre toda a questão que é um texto totalmente metafórico, que fala sobre essa alusão de engolir coisas o tempo inteiro. E aí a dramaturga, como uma pessoa negra, que engoliu coisas o tempo inteiro em relação a racismo, em relação a assédio, não sei o que, ela coloca essas metáforas muito fortes no texto em relação a esses meninos, esses jovens negros, inclusive, que têm que engolir droga para transportar para outro lugar e ser usado como mulas. Foi um dos textos mais fortes assim que eu já tive contato. Mas no momento ela estava trabalhando no texto de uma dramaturga chamada Maria Jacinta. E aí o texto que eu tô trabalhando agora com ele se chama Um Não Sei o que nasce não sei onde, que é de uma dramaturga da época da ditadura, que inclusive muito difícil de achar esse texto dela, porque as dramaturgas elas são apagadas da história do teatro, assim, muito cabuloso. E aí, depois de um artigo que eu li de uma amiga minha que fez essa busca sobre quem são essas dramaturgas que a gente nunca conhece, porque a gente só conhece os homens, né?
E aí eu me interessei bastante num texto que ela escreveu que retrata quando ela foi presa por um tempo na época da ditadura. E esse texto fala justamente meio que dessa experiência dela. Estou muito feliz de ser uma dramaturga e que ninguém conhece, assim. Então, dar visibilidade para esses textos e para esses nomes é um dos objetivos do Quartas Dramáticas. Mais do que encenar a palavra, encenar a literatura, mas o nosso objetivo sempre foi compartilhar essas literaturas, compartilhar esses autores. Passado um tempo dessa entrevista, eu estive em Brasília e aproveitando a minha passagem, pela cidade, que não é sempre que acontece, a Bruna me convidou e me levou para uma apresentação do Quartas Dramáticas na UNB. Não era a peça que ela dirigiu, que é baseado nesse texto, o não sei o que nasce não sei onde, que ela só apresentaria algumas semanas depois. E eu, infelizmente, já não estaria em Brasília, mas foi uma experiência muito, muito interessante. Primeiro porque foi muito legal ver pessoas que não eram originalmente de teatro, mas com uma super desenvoltura e se apropriando do texto, não só com a leitura, mas com a voz, com o corpo. Isso me fez pensar na vida que um texto ganha quando vai parar na boca das pessoas. A leitura, ela por si só já é um exercício de imaginação muito poderoso. Por meio de histórias e personagens inventados e mundos fictícios, a gente é levado a refletir sobre quem a gente é, sobre o mundo onde a gente vive, sobre os mundos que ainda são possíveis de construir. Mas quando esse texto é dramatizado, ele ganha corpo, ganha voz, ganha um lugar no espaço. Essas realidades imaginárias parece que ficam mais próximas de existir. Por isso, tanta gente vê o teatro como uma ameaça. É mesmo um perigo ter acesso a tantas possibilidades. Esse foi o episódio de hoje. Obrigada por ouvir. Obrigada também a Bruna pela entrevista, pelo rolê e por ser essa irmã da qual eu tenho muito orgulho. Obrigada a você que comenta, que fala comigo nas redes sociais, ou no meu e-mail, ou na minha caixa postal. Tá tudo na descrição do episódio, inclusive os links com os livros e textos que a Bruna citou nesse episódio. Um beijo e até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.